Muito bem, pessoal. Top 6 exercícios inúteis, condutas a não se fazer dentro de uma academia de musculação se você busca resultados sem lesões. Então começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, pois o nosso sexto da lista é a rosca direta. Vai falar, pô, Leandrão, mas a rosca direta, ela não é boa? Sim, mas existe uma execução correta para ela. E eu vou mostrar para vocês como que muitas pessoas fazem. Isso é extremamente comum e é extremamente drenador do ponto de vista dos melhores resultados com segurança. Vamos lá, pessoal. Tô com a barra aqui, já tô com a barra grande já. Vai de novo essa p... Pessoal, eu vou mostrar aqui uma rosca direta nessa barra, que o rapaz que está gravando o vídeo ficou, quem que é o louco que vai fazer nessa barra? Vou explicar para vocês o seguinte. Quando vocês trabalham com uma barra desse tamanho aqui, vocês têm mais dificuldade para manter o equilíbrio. E, portanto, você recruta algumas fibras extras. E isso é provado cientificamente, perfeito? Não que você obrigatoriamente tem que fazer uma rosca direta ou uma rosca testa com uma barra grande. Apenas não está errado. Se não tiver uma barra pequena, pode ir na grande, não tem problema, certo? Então, beleza, o que o pessoal faz? O pessoal se apodera da barra, muito bom. E qual que é o movimento de rosca direta? É isso aqui, ó. Beleza, muito bem. Perfeito? Leandrão, não me parece grande dificuldade. Só que quando a pessoa começa a colocar muita carga, o que ela costuma a fazer numa execução errada? Ela começa a usar um pouco do tronco para ajudar e um pouco do ombro. Quer ver? Vou mostrar, ó, um pouco do ombro. Um pouco da coluna agora, ó. Ela vem e joga. Agora ela faz tudo junto, ó. E aí ela levanta uma carga enorme, copiando o Arnold Schwarzenegger, que deve ter feito isso em 1 ou 2 DVDs e provavelmente treinava perfeitamente. Quando você faz isso aqui, ó, você não trabalhou bíceps e isso aqui também não é bíceps. Isso aqui é flexão de ombro, é frontal de ombro. Então, quando você faz uma rosca direta assim, não importa se você pega 10 quilos de cada lado. Não vai ser eficiente. É melhor colocar 5 de cada lado, perfeito? Inclinar o seu tronco um pouquinho para frente e fazer o movimento só do cotovelo, porque o bíceps está totalmente ligado à flexão do cotovelo. Então veja só, que movimento bonito e sólido. Leandro, eu tenho que treinar assim? Sim, tem que treinar dessa maneira. Perfeito? Então não faça uma rosca direta assim. Você não vai ganhar nada com isso, que não seja trabalhar ombro, trabalhar lombar, trabalhar tudo, menos o bíceps e com risco de lesão altíssimo. O nosso quinto da lista vai ser o supino reto. Pô, Leandro, mas hoje você está do contra. Não, olha só como que é feita a execução por muita gente do supino reto. A pessoa vai entrar ali, tranquilo. Vai tirar a barra, perfeito. E aí na hora de fazer o supino, coloca tanta carga que faz isso aqui, ó. Mas o que tem de errado aqui? O que tem de errado é que não tem amplitude suficiente. E olha só comigo, presta atenção no seguinte. Se eu desço até aqui, eu trabalho muito mais peitoral. Por quê? Porque essa parte do movimento, ela vai trabalhar muito mais os ombros do que os cotovelos. Então olha só, isso aqui tem muito de peito e agora mais de tríceps. Tríceps, peitoral voltou. Então quer dizer o seguinte, que se eu fizer só isso aqui, eu estou trabalhando muito mais o tríceps do que o próprio peitoral. Então esse meio supino, ele é algo que você não deve fazer. O meio supino, se fosse para fazer mais sentido, como eu já expliquei aqui no canal em mecânicas adaptativas, seria de baixo até a metade, como o Ronnie Coleman fazia. Aí sim você vai trabalhar muito do peito e pouco do tríceps, mas é uma mecânica adaptativa. Aproveito para reforçar. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal e não cometeria esse erro. O nosso número 4 continua na mesma sistemática que é o desenvolvimento. Mesma coisa do supino. Algumas pessoas vão fazer o desenvolvimento, pode ser com barra, com halteres, aí tanto faz.
se apoderam da barra, sentam no banco, e na hora que vai descer, como está muito pesado, ele desce até aqui e sobe. Desce até aqui e sobe. Ou por trás também, desce até aqui e sobe. Da mesma maneira acontece no supino, acontece no desenvolvimento. Essa parte aqui ó, tem muito do cotovelo e menos do ombro. E essa parte aqui tem mais do ombro e menos do cotovelo. Então se você quisesse trabalhar mais o ombro, faria sentido você fazer assim, como Brent Warren fazia, treinando deltoides, para tentar isolar mais o deltoide e menos o tríceps, do que você fazer isso aqui. Então, novamente, esse meio movimento também é uma mecânica adaptativa. E isso vai ter uma necessidade de você fazer. Então, eu tenho o tríceps muito forte, o deltoide muito fraco, então eu vou fazer um meio movimento. Se você não é um indivíduo nessas características, você não precisa fazer uma mecânica adaptativa. E esse meio movimento, então, pode ser considerado como um exercício errado. O nosso terceiro da lista vai ser a remada curvada. E por que ele é um exercício inútil se você fizer uma execução não perfeita dele? Porque ele não vai trabalhar como deveria as dorsais. Muitas pessoas sabem disso, muitas pessoas não sabem disso. Mas, na verdade, o trapézio é um músculo das costas, perfeito? Então, claro, essa parte superior você vê de frente, mas a gente tem a parte do miolo do trapézio que não é visível daqui. Então, justamente por ser um músculo das costas, dependendo da angulação da remada que você fizer, você erra na execução. Então, como eu sempre peço para os meus alunos, remada curvada é para ficar reto, perfeito? Se você manter uma curvatura muito pequena, você vai transformar o exercício numa remada alta. Então, olha só que legal. Vou me apoderar da barra, perfeito? Se eu quisesse fazer uma remada alta, eu faria como? Eu faria aqui, ó. Estou aqui nessa posição vertical, vou trazer e beleza, fiz uma remada alta que vai trabalhar muito do trapézio. Se eu quero fazer uma remada no cross, olha só como é que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou trazer nessa posição, ó. Então, perfeito? Quando eu quero fazer uma remada alta, eu puxo de baixo para cima. Quando eu quero trabalhar as dorsais, eu puxo de frente para trás. Agora, vamos voltar para a barra. Vamos lá. O que as pessoas fazem numa remada curvada? Pegam a barra, vou fazer uma remadinha curvada, ó. O cara inclina aqui e faz. Só que está percebendo que eu não estou puxando exatamente de frente para trás. Eu tenho uma inclinação aqui que está fazendo eu recrutar trapézio. Então aqui é trapézio. Aqui é meio do caminho. Como que eu faço a remada curvada? Assim, ó. De baixo para cima. Agora eu estou trabalhando dorsais da melhor maneira possível. Segundo da lista, crucifixo com halteres. Qual que é o erro aqui que torna esse exercício inútil? Veja só. Vou sentar tranquilo. Vou me apoderar dos halteres. Me apoderei dos halteres. Vou deitar. Vou entrar na posição de crucifixo. Vou flexionar levemente os cotovelos. E vou fazer uma abdução, né? Abdução, uma abdução, para você não esquecer mais o que é adução e abdução. Estou abrindo, não estou abduzindo, perfeito? Muito bem. Aqui está perfeito. Como é que eu torno esse exercício menos eficiente? Que você não deve fazer. Você vai fazer o crucifixo, vai vir, e aí aqui você já pode parar. Por quê? Porque olha só, se eu deixo o halter vir para cá, eu começo a fazer força para ele não cair, porque a ação da gravidade está puxando ele para o outro lado, ó. Isso quer dizer o quê? Que se eu trago o crucifixo até aqui, ó, peito, 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 beleza. Aqui acabou, não tem mais recrutamento de fibras, porque agora é a gravidade que está levando o halter. Então, se você junta esses halteres, se você bate esses halteres, na hora que você está voltando para esse ponto, vamos colocar aqui 0, você automaticamente está fazendo força com o seu posterior de ombro. Olha só, usei o posterior de ombro para fazer esse movimento aqui, ó. Agora sim é peitoral de novo, por conta da ação da gravidade, está empurrando os halteres para baixo. Então, como que eu faço um crucifixo de qualidade extrema? Eu vou vir e quando chegar na linha do ombro, eu paro. Aí eu não perco o ponto de contração.
vim até aqui e já continuo. Isso não é um movimento incompleto. Isso é um movimento completo com ação da gravidade, perfeito, para favorecer a biomecânica do exercício. Se eu quero fazer um movimento o mais amplo possível, eu faço um desserviço biomecânico, porque esse final aqui não recruta nada de peitoral e é absolutamente inútil você fazer isso. Vamos para o nosso número 1. E o nosso número 1 vai ser justamente o exercício que você vê mais o pessoal errar, que é a elevação lateral ou a elevação frontal feita de uma maneira que está trabalhando demais os trapézios. Não é legal. Veja só. A gente tem que entender um pouquinho o básico de biomecânica. Vou me apoderar dos halteres. Me apoderei. Quando eu estou puxando aqui esse halter para cima, quando eu estou fazendo essa abdução, então, aqui é deltoide, é deltoide, é deltoide, é deltoide, é deltoide. Quando eu estou fazendo isso aqui, agora, isso aqui, na verdade, o que está sendo trabalhado está sendo as minhas escápulas. Aqui atrás, nas minhas costas, as escápulas estão girando, justamente para tracionar. Então, veja só, quando eu estou fazendo esse movimento aqui, eu estou trazendo muita força no meu deltoide. Agora são as escápulas que estão trabalhando. E se as escápulas estão trabalhando, quem está sendo recrutado nessa parte do movimento é o trapézio, o que não é o objetivo do treino. Você pode me dizer aí, Leandrão, eu quero focar o meu trapézio, perfeito, e portanto, para focar o trapézio, eu vou fazer a elevação dessa maneira. Não vai ser eficiente, porque a carga que você está levantando é muito baixa, a amplitude está sendo muito pequena, então não vai adiantar você fazer. Você quer focar trapézio? São outras estratégias, perfeito? Quando você está fazendo uma elevação lateral, você quer trabalhar justamente o lateral do deltoide. Então veja só, eu vou fazer como? Eu vou trazer até a altura do ombro. Simplesmente isso. Eu não preciso passar acima disso, não muda nada, se torna inútil, perfeito? Leandrão, e o frontal? O frontal é a mesma coisa? Eu vou fazer elevação frontal. Tem gente que faz assim, olha que legal, olha que legal. Não, isso aqui não é eficiente, vai cair na mesma coisa do trapézio. Elevação frontal, aqui na altura do deltoide, tá? Perfeito. Agora sim eu tenho o máximo de recrutamento. Pessoal, deltoides. É muito importante a gente focar o lateral, porque a parte da frente nós trabalhamos muito com os supinos, os crucifixos. A parte de trás, posterior, muito com as remadas. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo, que é justamente um treino completo para foco lateral. Sabe aquele shape em V? É esse vídeo que você tem que assistir para construir esse shape.